estamos recebendo aqui hoje, como nós falamos já, o professor Luiz Carlos Crozera, não é isso? Ele estava me dizendo aqui que Crozera vem do norte da Itália, não é? Boa tarde, bem-vindo, meu professor. Boa tarde, Clésio. Prazer muito grande estar aqui com você, os amigos ouvintes da rádio. Estamos aqui à disposição. Bom, passando por Uberaba, tá? Estamos a caminho de São Paulo, vindo lá de Goiânia. Professor, eu estava lendo aqui no material, né, que a sua assessoria nos mandou através aí do Romilson Misael, que é hipnólogo e que representa o senhor aqui na cidade, que é um vasto material, aliás, né, bem explicativo até. Eu gostaria que o senhor explicasse o que vem a ser hipnologia para a gente começar. Bom, a hipnose é o único meio de entrar dentro da mente humana. Né? A hipnologia é uma ciência que estuda a mente. Então é a partir daí que nós começamos todo o desenvolvimento, já há mais de 30 anos, e criamos as técnicas de condicionamento mental. Então a hipnose é o meio pelo qual a gente entra dentro da mente e depois a gente trabalhando dentro da mente os condicionamentos da mente. Muito bem. Porque todo o nosso comportamento ele é condicionado. O senhor sabe muito bem, professor, que quando se fala em hipnose, devido a aquilo que nós falamos aqui no intervalo, no bloco, né? No intervalo, devido a charlatanismos, enfim, a presenças de figuras na mídia, que a mídia, até para angariar a audiência, coloca, né, essas pessoas, muitos show, né? Para tentar fazer hipnose dos convidados, aquela coisa, faz dormir em um segundo, quer dizer, isso aí, na verdade, é o que parece ser mesmo, ou aquilo ali tem muito de verdade também? Não, tem uma parte de verdade, tem outra parte de show. Mas é muito perigoso esse tipo de trabalho, porque uma vez que entra dentro da mente, mexe, né? Como se estivesse no computador, você instala um vírus lá dentro do computador e destrói tudo, os arquivos, né? A gente tem observado que muita gente sai de um show desse em estado depressivo. É mesmo? Porque mexe nos registros de memória e não trata, só para exibir, né? Quer dizer, abre a caixa de Pandora e não fecha adequadamente. Exatamente. Então a pessoa sai em estado depressivo e muitos vão ao suicídio até depois de um show. É isso que eu ia perguntar para o senhor. O que pode acontecer quando você pega alguém numa plateia, por exemplo, e mexe nessa caixa de pensamentos aí, né? Mexe lá dentro, e não volta adequadamente? Sim. Pode ser feito, nós trabalhamos só a nível clínico e, enfim, a gente capta muitas informações do paciente, todo um trabalho elaborado antes do tratamento, um planejamento, uma arquitetura, né? É uma engenharia mental que nós fazemos na realidade. Esse é um trabalho fisiológico, professor? A resposta é fisiológica, o trabalho é o nível mental, para a resposta, para o cérebro receber toda a programação, e a fisiologia, a partir de então, recebe os estímulos que vêm lá da mente que nós programamos. E aí muda o comportamento. Né? Só para o pessoal de casa que está chegando, inclusive no Facebook, como o palestrante Gilson de Souza, que está assistindo a gente. Alô Gilson, um abraço para você. Kelly Fonseca também vendo a gente pelo Facebook aí, não é? O professor Luiz Carlos nascido em Jaú, no interior de São Paulo, pai de 3 filhas, autor das técnicas de condicionamento mental, empregadas na hipnose clínica terapêutica, e é idealizador do projeto Psicoterapia Condicionativa nas Escolas. Autor da Teoria da Concepção, fundador e diretor do Instituto Brasileiro de Hipnologia e Sociedade Ibero-Americana de Hipnose Condicionativa, membro também da diretoria do Sinatem, que é o Sindicato Nacional dos Terapeutas Naturistas, palestrante, conferencista, pesquisador da hipnologia desde 1972, em que os primeiros contatos com a ciência da hipnose ocorreram logo na infância, transmitida de pai para filho. O que foi que fez surgir no senhor essa curiosidade pelos meandres da mente, professor? Eu acredito que a gente já nasce, né? Todos nós nascemos com um feeling, né? E eu descobri o meu feeling logo cedo. E a partir de então comecei a trabalhar dentro desse campo. Em 1983 eu tinha uma escola de computação, 1.500 alunos, e aqueles com dificuldade de aprendizagem, a gente aplicava a hipnose e no dia seguinte já saíam aumentando a concentração, a atenção, o interesse pelas aulas, ou seja, os resultados eram fantásticos. E a partir daí a gente encaminhou para a área da saúde, né? Trabalhamos durante muitos anos na área da saúde, saúde física, saúde mental e agora a saúde espiritual também. Nós encaminhamos para essa área, para esse campo da espiritualidade. Porque muitos dos problemas do ser humano, queira ou não, está ligado a problemas espirituais. Também, né? Nós somos um país muito sincrético, não é isso,
professor? Não, o ser humano ele é dotado de um corpo físico, um corpo mental, um corpo espiritual. Uma vez a gente, com a hipnose, entra dentro da mente e tem os reflexos a nível fisiológico e também a nível espiritual. Muda a frequência vibracional das pessoas através dos registros de memória que a gente trabalha, que a gente implanta, higienizando a mente, limpando a mente, com passando antivírus no computador, né? Libera a mente dos traumas, né? O que eu descobri na realidade, que eu fui o descobridor disso aí, nós removemos a carga emocional do trauma. A mente, quando vai associar o registro traumático, não acha mais a emoção, a fisiologia deixa de sofrer. Então, o tratamento de depressão, que muita gente sofre durante muitos anos, 20, 30 anos de depressão, é porque os registros instalados dentro da memória estão ali incomodando a pessoa, né, fazendo parte do dia a dia. As dores da alma, né? Da alma, exatamente. Sim. E nenhum remédio consegue tratar isso. Pode tomar remédio? Pode tomar à vontade, porque o remédio atua só o campo fisiológico. O remédio seria libertar o coração e a alma dessa angústia? Não, o remédio não consegue fazer isso. Não, o remédio seria libertar de forma natural, evidentemente sem medicação alopática, dizendo assim, né? Através do tratamento mental, conforme o senhor falou, liberando esses gatilhos, não é isso? Para que a pessoa se solte, chore, enfim, seria esse o caminho? Antigamente, essa metodologia de a pessoa chorar, se libertar, essa metodologia é de 1723, né? Acreditava-se naquela época, os métodos clássicos, que levar a pessoa ao processo de catarse, ela expor, exteriorizar os sentimentos, aliviava a emoção. Mas o registro permanecia ali e não era tratado efetivamente. E aí que é a descoberta minha. E lá nesse registro tira toda a carga emocional para a mente não mais associar. Nós temos a medicina de hoje também, que é meio parecida com o que faziam antigamente. Conforme o senhor está falando aí. Nós temos a medicina alopática, que ela trata o sintoma e não trata a mas causa. Mas não trata a causa. Por isso que o câncer, por exemplo, ele volta depois de um tempo quando não é tratada a causa emocional. Por isso que a depressão volta, as pessoas quando ficam se tratando medicamentosamente durante anos, décadas, até o último dia da vida. Ou seja, medicamento de uso contínuo, né? Normalmente é porque a causa é emocional e não é tratada. E ainda ganha um problema de quebra, que é os efeitos colaterais dos medicamentos. Com certeza. Que vão gerar outro problema. Que são químicos, né? São químicos, vão rebater em algum órgão, né? Bom, tem alguma relação com a PNL, conforme eu perguntei para o senhor aí? A programação neurolinguística, ela vem dos métodos ericksonianos de 1923. A PNL é apenas consciente, né? Assim como o coaching hoje que está em alta, é o trabalho consciente apenas, né? E os registros que estão alojados no inconsciente, registros da infância, né? A maioria das pessoas que estão me ouvindo nesse momento, com certeza tem problema de infância, tem registros de memória que não foram tratados. Foi surrado pelo pai, né? Aquela coisa toda. Sim, bullying, enfim, rejeição, né? E aí nós vamos aí lá na teoria da concepção verificar que lá na concepção do ser, a vibração dos pais no momento da concepção é que formata a mente humana. É mesmo? O nosso sistema operacional. Na hora da concepção. O nosso sistema do operacional. Nascimento. Não, é na concepção. Depois tem todo o período de gestação e o nascimento. Entendi. Nós estávamos presentes espiritualmente no momento da nossa concepção e temos gravados dentro da profundeza do nosso inconsciente o ato sexual dos nossos pais. Até essa é uma das grandes perguntas que o ser humano se faz, né? A partir de que momento a alma passa a fazer parte do nosso corpo? A conexão é feita a partir do momento que o cérebro é formado do bebê. Sim. Bom, professor, tem a Dulce Helena Tiveron nos assistindo pelo Facebook. A Tânia Fernandes está perguntando: progressão é uma hipnose? Progressão para o futuro, nós trabalhamos também. A mente, ela é energia, né? A mente é energética. Você tanto pode ir para trás na regressão, como na progressão para o futuro, como na projeção também você usa o canal telepático. Você pode se deslocar com a mente em estado de hipnose para qualquer parte do planeta em tempo real. Então você pode ajudar pessoas à distância. Se o poder de uma oração funciona, com a hipnose na projeção, você amplifica 100 vezes mais a energia que você propaga no tempo e no espaço. Professor, nós temos também hoje, nós estamos vivendo numa época em que, em paralelo às terapias mais conhecidas, terapias alopáticas, né, nós temos aí uma gama muito grande de outras terapias correndo em paralelo. Sim. Aliás, muito combatidas pela tradicional medicina, né, que quer fazer valer a ideia de que as doenças podem ser tratadas apenas e tão somente com aquelas terapias medicamentosas, né?
e não dão muito valor para essa questão, né, desse assunto que o senhor aborda. Também não dão muito valor a tratamentos como, por exemplo, a terapia holística, não é? Como é que o senhor vê isso? Olha, primeiro a gente tem que ver a base da indústria farmacêutica, como é que ela surgiu no planeta, né? Isso há 2 gerações atrás, a ideia lá nos Estados Unidos era tornar as pessoas dependentes químicas. Então a base da indústria farmacêutica foi em cima do ópio, da cocaína e da heroína. Então os medicamentos eram processados com essas 3 substâncias. E até hoje, inclusive, os medicamentos de uso contínuo, principalmente os psiquiátricos, eles têm na sua formulação o ópio, a cocaína e a heroína para tornar as pessoas dependentes químicas, né? Então foi aí que surgiu a base da indústria farmacêutica. São os sistemas, né? O sistema da saúde está embasado exatamente nisso. Eu questiono, por exemplo, o Ministério da Saúde, ele coloca atrás dos maços de cigarro aquelas propagandas induzindo as pessoas a ficarem doentes. Aquilo é uma mensagem subliminar. Que fica gravado dentro da mente. Na verdade, não seria nenhum sinal de alerta, né? Não. Seria alguma coisa bem ao contrário. Porque na mente funciona ao contrário, né? Sim, para favorecer a indústria farmacêutica, é claro. Quanto mais pessoas doentes tiver, mais... Interessante isso. Eu gostaria que você explicasse isso como funciona na mente de verdade. No verso do maço, tem a foto do cara morrendo de câncer, né? Só que aquilo ali, a pessoa vê aquilo, o que ela faz? Ela quer burlar aquela informação. Fica gravado dentro da memória aquilo. Ela quer fazer o proibido. Exatamente. É o não, né? Sim. Quando eu vindo aqui para Uberaba, eu vi diversas placas na rodovia, né? Não corra, não mate, não morra. E esses nãos que ficam instalados... É como se falasse assim, corra, morra ou morra. Por quê? O não, nós trabalhamos sempre ao contrário. Porque na infância, os nãos que nós recebíamos eram proibitivos. Então, inconscientemente, a gente queria fazer aquela coisa, abrir uma gaveta e a mãe chegava, não abra, né? Tudo que é proibido, né? Então tudo que vem um não na frente, um negativamente, trabalha ao contrário. Sim. É sim, né? Então, é assim que funciona. A mente, ela é adestrada na realidade, né? Ela sofre um processo de adestramento ao longo da vida. Mas como... Só já vou, Fernando. Porque o Fernando nós estamos chamando para ir com ele para o intervalo comercial. É o seguinte, como é que funcionaria então a propaganda do cigarro? Como que daria certo essa propaganda? Só para ilustrar a mente do nosso ouvinte lá. Nós estamos constantemente na Europa. Na Europa tem uma tarja preta escrito fumar mata. Pronto. Só isso. Mas só que não tem a indução. Figuras alusivas. Exatamente, a indução não há. Coisa interessante. A Michele Maganini está nos vendo em Lisboa. Michele, grande abraço. Em maio estamos aí. O senhor vai sempre à Europa, né? Cheguei agora em dezembro. Normalmente em maio, novembro, dezembro a gente está por lá. Muito bem. Já já a gente volta a conversar sobre esse assunto. Muito bem. 2h28 dessa tarde de terça-feira, nós estamos aqui recebendo aqui... Como é que é o seu nome, moça? Tereza. Tereza, é a esposa? Não, eu sou assessora do vereador Rubério. De quem? Vereador Rubério Santos. Do vereador, do nosso ex-colega de rádio, Rubério. Trabalhamos juntos na Rádio Sociedade, eu, mas o Rubério Santos. Naquele tempo o Rubério era repórter. Sempre foi repórter, né? Não tem jornalista que nunca tenha sido repórter, né? Estamos ali com o Romilson Misael, que é hipnólogo também, o outro rapaz aqui. Wanderson é nosso assistente do Instituto. O Wanderson, que viaja com o senhor. Isso. E também aqui ao nosso lado o professor Luiz Carlos Crozera, que é hipnólogo, né? E veio aqui divulgar esse projeto que se chama Projeto Psicoterapia Condicionativa nas Escolas. E autor também da Teoria da Concepção. Ele perguntou para o senhor sobre a questão coletiva da depressão coletiva. Depressão coletiva. O que está acontecendo é justamente isso, né? Toda situação política, econômica, social, financeira, familiar, né? Até a profissional, está tudo, na realidade, as mentes das pessoas estão todas transtornadas, né? É muita informação que chega ao mesmo tempo e as pessoas não conseguem administrar mentalmente essas quantidades de volume de informações negativas que chegam. Então, formando verdadeiros lixos dentro da memória das pessoas, né? Instalando medo, a insegurança, a incerteza, a indefinição sobre a vida. Angústias, né? Isso leva tudo, lógico, ao estado depressivo, né?
E todo estado depressivo, o estado depressivo é um estado emocional, isso que a gente tem que entender, né? Nasce na ansiedade, né? A ansiedade é o que liga a gente de manhã na cama para acordar, sair da cama, e ela tem os níveis, né? Quando sobe, extrapola os níveis, entramos no estado de estresse, depois no estado de depressão. Então eu aconselho as pessoas a procurar selecionar as informações que chegam dentro da memória, né? Através da visão, através da audição, selecionar um pouco mais as informações. Nós temos que lembrar que nós somos indivíduos que vivemos dentro de uma coletividade, dentro de uma sociedade. Como é que você quer que um país, né, seja um país progressista, autônomo, independente e tal, se você tem hoje, segundo o IBGE, quase 80% das pessoas, as famílias estão desestruturadas, os casamentos não duram 5 anos nesse país. Então como é que você quer, se a base de tudo é a família, se a família está desestruturada, tudo está desestruturado. Eu acho que a base da sociedade é a família, né? Então, uma vez que a família está desestruturada, que caminho que a gente vai estar tomando? Então, como eu disse no começo, tudo isso que nós estamos presenciando são sintomas, né? E tem causas. Então, nós temos que saber que somos indivíduos, individuais, independentes. Lógico que pensamos, né, da nossa família, dos nossos amigos, na nossa cidade, na nossa sociedade, no nosso país. Eu que ando para o país todo, eu que ando fora do país também, a gente vê que isso, essa depressão, o Heraldo, não é apenas no Brasil. O mundo inteiro está vivendo nesse estado depressivo. Essa energia que envolve o planeta Terra hoje, todos os países, você vê aí a Síria, né, o que está acontecendo, sabe, a gente está num paraíso ainda, né, comparado com alguns outros países aí. Paraíso? Sim, paraíso é aqui? Sim, vivemos ainda, né, sobre uma iluminação. Eu acho que depois de toda a tempestade vem as calmarias, mas a gente tem que se mobilizar, sim. Eu acho que nós temos que se mobilizar. A mídia é importante, esse espaço que você está abrindo aqui para a gente falar é um espaço bastante importante, o espaço que o ouvinte participa é importante, cada um colocar seu ponto de vista, sua opinião, mas a gente tem que ver o seguinte: estamos passando por um momento de transformação, mas essa transformação infelizmente está indo para caminhos negativos e tortuosos. Isso não é bom, não é bom para nós, não é bom para ninguém. Pois é, professor, o senhor falou que o paraíso ainda é aqui? Sim, se você analisar... Eu fiquei com medo agora, hein? Não, eu quero te tranquilizar. Eu pensei que fosse os Estados Unidos. Não. Piada. As duas almas estão aqui. Sim. Tá? Isso engraçado. Professor, inclusive, nós temos o Baba Carlos, que é amigo do nosso programa. Ele é um líder espiritual que nós temos na nossa cidade, do Candomblé. E ele, estando aqui, disse que nós estamos com um mundo mal, digamos assim, habitado no momento, por almas que trazem um karma muito pesado, de outras reencarnações, enfim. Uma coisa parecida com isso foi o que ele disse, né? Sim. Isso era, são velhas almas. Né? Devedores, né? Digamos assim. O senhor acha que isso tem a ver? O que ele falou é pertinente? Sim, eu acredito que em parte sim. Mas as pessoas não estão se corrigindo na realidade. Nessa chance de se corrigir, não estão se corrigindo. Justamente por causa dessas má concepções que a gente falou da teoria da concepção, ela vem para explicar justamente quando a pessoa é mal concebida, né? Se você tem uma vibração negativa pai ou negativa mãe... Se os pais são brigados, enfim, tem briga, né, do casal, e aí aquele filho é concebido ali no meio daquela briga. Sim, com certeza, a hora que ele entra na adolescência, na vida adulta, ele vai ser uma pessoa problema, vai causar problemas para muita gente. Muito bem, minha gente, 2h39, a partir de agora também nós estamos aí na fanpage do Jornal da Manhã, www.facebook.com/JM, não é isso? Não é isso, Fernando? Grupo JM. Agradecendo a Sara Parro pela colaboração. Alô, Ivani Brink, vendo a gente também. Ellen Gomes, jornalista, está assistindo aí. Obrigado pela participação de todos. Nós estamos hoje com o professor Luiz Carlos Crozera, que é professor de... deixa eu ver aqui. De hipnose, é hipnólogo. Nós damos formação em todo o Brasil na área de hipnose clínica condicionativa, né, do tratamento humano na parte de condicionamento mental.
Tratamos tudo que é questão comportamental, doenças fisiológicas que tem a sua ramificação, a sua raiz a nível mental. Só para citar rapidinho, se nós tiramos fungos, vírus, bactérias, questões genéticas, acidentais e as abusivas contra a saúde, todo o resto é de fundo emocional. Né? Então muitas doenças que o ser humano tem é proveniente de fundo emocional. Eu gostaria de falar disso com o senhor daqui a pouco, porque tem muita gente que está fazendo tratamento físico para algo, e muitas estão nos ouvindo, para algo que é emocional. Está tomando remédio bravo para algo que é de cunho emocional. Gastando muito para ficar doente ainda. Mas é conforme o senhor mesmo disse, o Ministério da Doença, ou melhor, o Ministério da Saúde, exatamente, a indústria da doença, sabem muito bem por quê, né? Nós voltamos depois do intervalo, ao vivo aqui pela sua rádio JM, a voz do Jornal da Manhã. Alô, Wagner Vespasiano, da cidade de Americana, vendo a gente pelo Facebook. Mas continuaremos falando aqui na rede mundial de computadores, no www.jmonline.com.br. Sempre que o professor que é de Jaú quiser nos ouvir, jmonline.com.br, ok? Bom, o Romilson está aqui comigo também, e ele é professor universitário da Rede Estadual de Ensino, além de ser hipnólogo, né? Romilson, boa tarde, obrigado pela presença, viu? Boa tarde, Clésio, e também todos os seus ouvintes. O que te atraiu para a hipnologia, hein, Romilson? Exatamente essa busca de conhecer mais o ser humano, a mente humana, né? E principalmente como um instrumento para ajudar as pessoas a se libertarem de todo esse sofrimento, todas essas angústias que nós estamos cansados de ver e a cada dia aumentando mais, né? Você passou por algum trauma, alguma coisa? Você também teve que ser resgatado, procurou um meio de se resgatar, assim como o professor aqui falou? Não, eu fui mais em busca de conhecimento. Desse conhecimento e de respostas, né, para diversas demandas, mas não assim uma busca mesmo para resolver traumas, né? Óbvio que a gente precisa também, inclusive nós nos treinamentos nós fazemos também, passamos como pacientes, né, na terapia. Todo mundo é paciente, né, professor? É bom demais, eu também preciso às vezes. Pois é isso que eu quero dizer, todo mundo tem um assessor aqui que me ajuda. Eterno paciente, nós estamos em construção, né? Não somos obra pronta, ninguém pode falar, não, eu sou demais, ninguém, não existe isso. Sim, sim. Ô Romilson, aqui em Uberaba, você representa o trabalho do professor Luiz Carlos, né? Sim. Existe um escritório, as pessoas podem entrar em contato com você, como? Não, no momento a gente tem o telefone, né? Sim. Pode passar no ar se você quiser. De modo que quem quiser nos ligar para pegar alguma informação, aí a gente começa um diálogo, né? O 98853 0643. Repetindo aí. 98853 0643. Romilson Misael. Professor Romilson. E o site do professor Luiz Carlos, que é para todo o Brasil e mundo, né? www.institutohipnologia.com.br. Tem vídeos, tem textos, tem obras lá também, né? Sim. Os estudos todos. De anotar, tal. Procura hipnose condicionativa, né? Com Sim. H, hipenudo, né? Hipnose condicionativa no Google, e o primeiro site que aparece é do Instituto, institutohipnologia.com.br. Professor Luiz Carlos, por que os governos não ajudam dessas novas terapias para poder tratar coletivamente a nossa sociedade? Nossa luta é bastante grande, no né? Nós temos aí todo o ato médico agora, aquela coisa toda, né? Que acaba bloqueando, né, a desenvoltura das terapias alternativas ou complementares. Mas estamos atuando sim, eu tenho visto em nossas formações que cada vez mais clínicas e mais clínicas e psicólogos e médicos vêm nos procurar como ferramentas de trabalho, né? Aqueles profissionais da área de saúde principalmente que percebe que aquilo que ele tem no processo alopático é insuficiente para tratar a demanda dos pacientes, eles vêm buscar as ferramentas para tratar o nível mental, e a única instituição brasileira, o mundial, que a gente vê na questão de condicionamento, a nova linha da hipnose científica a nível mundial, é a condicionativa, que pelos próximos 500 anos, como são 3 linhas apenas no mundo, né?
A primeira nasceu na Europa, que é a clássica, os métodos clássicos. Os métodos ericksonianos nasceram nos Estados Unidos em 1927 e a condicionativa nasce no Brasil em 1983, começa a formatação da hipnose condicionativa. Hoje eu vejo que as ferramentas estão concluídas, estão completas e tratamos todas as questões de ordem fisiológica, de ordem mental e de ordem espiritual. Mesmo aquelas provenientes de fungos, vírus, bactérias, genéticas, acidentais, abusivas contra a saúde, também nós tratamos. Só tem uma ideia, Clésio, o HIV. Sim. Muito discutido a questão do HIV. Até hoje pela manhã, antes de vir para cá para o estúdio, eu recebi um e-mail de uma pessoa portadora do vírus HIV lá da região de Salvador, Bahia, buscando assim terapia. Bom, o que nós tratamos na realidade? O HIV, ele se instala no organismo, o organismo se permite ser instalado no HIV a partir do momento que a pessoa tem baixa autoestima. A herpes também, ela entra, né, ela detona quando a pessoa está com baixa autoestima. E várias outras doenças, né, principalmente as doenças dermatológicas, né, sim. as autoimunes, elas se instalam no organismo quando a pessoa tem baixa autoestima. O que nós fazemos? Vamos lá dentro da memória e criamos uma programação dentro da mente, uma engenharia mental mesmo, para elevar toda a autoestima da pessoa. Tá? Desde o momento que ela acorda pela manhã, durante todo o processo diário dela, todo o comportamento que ela tem durante o dia, a gente encaixa a questão motivacional para levar a autoestima. Sensação de alegria, felicidade, otimismo, bem-estar, etc. Isso tudo, quando o cérebro recebe essa bateria de informação que foi feita a programação mental, todo o sistema endócrino muda. E o próprio estado imunológico, a imunidade do paciente, ela aumenta e as células se protegem, combate o vírus. Nós temos acompanhado vários grupos de aidéticos, né, ou ex-aidéticos, que depois de 2 meses que passam pela hipnose, é uma 2 sessões só, não é um monte não. No máximo 3 sessões, vamos lá, para reforçar. O vírus no laboratório dá indetectável. Os exames já dão como vírus indetectável. E isso é uma coisa assim, simplesmente fantástica. Só que acesso a essa informação, muito poucas pessoas têm. Vão procurar o médico que tem que o coquetel. Aí o governo dá o coquetel para a pessoa tomar, a um custo caríssimo, de cerca de R$2.000 por mês, um pacotinho de... Tem que ter dinheiro na jogada. Sim, sempre, né, professor? Claro. Né? O senhor tocou num assunto importante. O nosso talvez o principal sistema que nós temos no corpo é o endócrino. Sim. Por ali passam vários órgãos, nós temos vários órgãos. São glândulas. E glândulas, por exemplo, o pâncreas é uma glândula, o fígado é uma glândula. E as doenças começam no sistema endócrino. Sim, intestino, você pega a diabetes, por exemplo. Intestino e afins. Né? Nós temos os cânceres, por exemplo, né? Que a indústria em cima do câncer fatura milhões. Sim, absurdo. Uma ampola de um medicamento para câncer custa 80 mil, uma. Sim, vai ver quanto custa uma quimioterapia. Aí eu discutindo isso com um determinado médico, eu falei sobre a fosfoetanolamina. Não, isso daí é feito, como é que chama o comprimidinho branco? Placebo. Isso aí as pessoas acreditam que estão, mas não é bem assim. Quer dizer, aí nós chegamos no lado psicológico. O câncer nasce na mente, né? É o estado emocional. Ele vem depois de um estado depressivo, né? Onde, aquela carência familiar, as pessoas, carência afetiva, né? A família acaba rejeitando a pessoa, não dando atenção. Eu vejo muitos jovens hoje, nessa faixa aí de adolescência, que chegam para mim e falam: professor, eu não sou visto em casa, as pessoas não conversam comigo, só vem sob pressão psicológica, só vem me cobrar as coisas, eu não sou valorizado, eu não sou reconhecido. Quer dizer, como é que fica o estado emocional de uma pessoa dessa, né? Os jovens, hoje as pessoas dão mais valor para a internet, tem tempo mais para a internet do que conversar com os próprios filhos. É um absurdo. As pessoas têm que reavaliar o seu tempo, o seu dia, né? Amar mais, né? Na internet você não ama, é uma coisa assim fictícia, né? Mas as pessoas se expõem ali nas redes, na internet, de uma forma não salutar, né? Demonstra verdadeira carência afetiva. Enfim, a carência afetiva das pessoas é que faz as pessoas adoecerem. Então a falta de amor, a falta de compreensão, a falta de diálogo,
A gente conversa com muitos usuários, os drogaditos, né, os usuários de drogas, eles querem um ombro, eles precisam de um ombro para desabafar, eles não encontram um ombro na droga. Na droga. Né? E outra, na droga eles se contaminam também espiritualmente, porque os ambientes são totalmente contaminados. Então a partir daí ele não consegue sair, porque tem lá os seus obsessores, os encostos que não deixam de sair. E nós tratamos isso também agora. As nossas últimas pesquisas têm sido no campo da espiritualidade. Como é que está funcionando a questão das palestras, dos cursos? O senhor vai estar... Nós temos uma agenda de curso intensiva que a gente programa para o ano todo. Nós temos lá no site o nosso calendário de cursos, né? Próximo agora vai ser São Paulo, capital no carnaval, já está praticamente lotado. Depois nós vamos para o Sul, depois nós vamos para a Europa, voltamos para o Brasil. Nós temos um circuito aqui, Minas, né? Fazemos Belo Horizonte, Brasília, Goiânia, voltas São Paulo. São as principais capitais do Brasil. Então, quem está da área da saúde, da educação, de esportes, né? Os técnicos esportivos, esportistas, na questão da criminalística, que eu acho bastante importante, são áreas que a gente entra, né? Toda a área comportamental. Então quem estiver nos ouvindo, tem interesse de participar das nossas formações, entra lá no site, vê lá o nosso catálogo de cursos, de eventos, tem a ficha de inscrição. Se houver disponibilidade de vaga, a nossa central já responde, faz a matrícula pelo Bradesco, já automaticamente recebe uma apostila para estudar em casa. Damos direito de reciclagem e atualização de curso uma vez por ano para a pessoa se atualizar. Assessoria o ano inteiro através da internet, em caso de dúvidas. Eu montei um instituto da forma como eu gostaria de participar de uma instituição. Então eu fico 24 horas conectados. Legal. Vamos ao telefone porque tem mais alguém curioso para falar com o senhor. Alô, boa tarde. Boa tarde, tudo bem, Clécio? Tudo bem, Luzia. Como é que tá? Não, não é a Luzia não, é a Maria da Badia. A Maria da Badia, a voz é muito parecida com a da Luzia. Alô, Luzia do Tutunas, um beijo para você também. Diga lá. Eu não sei se está relacionado, mas eu queria saber sobre o transtorno bipolar, se tem alguma coisa ligada e esquizofrenia. Se tem algum relacionamento com coisas passadas. Muito obrigada. Boa tarde. Professor, o senhor poderia respondê-la depois do intervalo. Pode ser. Eu volto já, porque aqui o tempo urge. Mandando aí um beijo para a Márcia Ribeiro Borges, vendo a gente. Adriana Santos também. Dulce Helena Tiveron. E todo mundo que está vendo a gente pela internet. Já a resposta para você, viu? Maria aí do bairro Abadia. Transtorno bipolar. Eita, esse assunto clama por respostas. 15h17. O professor Luiz Carlos está aqui com a gente, Luiz Carlos Crozera, que é, digamos assim, o idealizador, né, dessa hipnose condicionativa, que é a técnica que o senhor falou que é uma das poucas que existe no mundo ligadas à hipnose. São 3 linhas, né? Então, são 3 conceitos. 2 já estudam, né, nos bancos acadêmicos, são os métodos clássicos ericksonianos. Agora o condicionativo é agora recente, né, de 1983 para cá. Está tudo patenteado no mundo inteiro, um trabalho danado, mas a gente conseguiu. E daqui, sei lá, tem uns 100 anos, vai para o banco acadêmico também. Com certeza. Nós aqui do terceiro mundo, né, outro dia uma psicóloga da França escreveu para mim: o que você do terceiro mundo tem para oferecer para nós do primeiro? Ah, que legal, hein? Né? Humildade, toda a prova toda dela. Prova. Isso calou dentro da alma da gente, né? Isso fez levantar mais, né? E por isso que a gente está aqui para falar. Vamos responder a Maria? Vamos responder a Maria. Vamos responder para a Maria. Maria, esquizofrenia, bipolaridade, tá? Isso aí tem tudo causa espiritual. Esse tratamento é feito apenas lá na nossa sede, em Jaú, no Instituto Brasileiro de Imunologia, na Santa Terezinha 221. Os casos que são, assim, na questão espiritual, são realizados lá. As clínicas que a gente tem espalhadas aí por todo o Brasil ainda não estão qualificadas para atender e tratar esse tipo de problema. E é um tratamento até rápido, tá? Uma vez que a gente consiga eliminar essas questões espirituais, muitas vezes por obsessores até vindos de vidas passadas, se for uma esquizofrenia crônica desde sempre, né? Tudo que é desde sempre tem conexão lá para trás.
Tá? A hipnologia, professor, acredita em espiritualismo, reencarnação? Quais são as mãos que se dão nesse assunto? Eu convido a você, o Clésio, e também com certeza eu vou entrar no site porque eu sou curioso. Ler sobre a teoria da concepção. Isso muda todo um conceito. Tá? Nós trazemos dentro de nós, na profundeza do nosso inconsciente, registros de memória, onde você consegue ver e sentir os pais mantendo a relação sexual íntima que gerou você. E como eles estavam, a frequência vibracional de ambos, como eles estavam naquele momento do ato sexual. Além das questões genéticas, nesse momento nós descobrimos também que conseguimos bloquear cargas genéticas, né? Ou seja, transmitidas através do DNA de pais para filhos. A gente consegue trabalhar as questões genéticas hereditárias também. E os resultados que a gente tem visto são verdadeiros milagres. Mas é tudo técnica, tudo ciência. Então nós, através da teoria da concepção, como é que você tem essa imagem mental dos seus pais? Inclusive agora, nesse final de semana em Goiânia, um aluno viu o quarto onde ele foi concebido. Tinha uma imagem de um santo na parede e tal. Aí foi perguntar para a mãe: mãe, né, eu fui concebido naquele quarto, né? Tinha aquela imagem, que hoje já não existe mais. A mãe confirmou que tinha. Então é a prova que faltava, inclusive para completar a própria Bíblia, tá? Que a encarnação ela existe, que nossa parte espiritual já existia muito antes da nossa vida biológica. E o nível mental é para receber todas as informações dessa existência, e tudo isso vai para os registros acásticos que nós temos gravados dentro de nós, como se fosse memória de computador, é a mesma coisa. Tá? Então nós temos a vida biológica, né, que é a fisiologia, nós temos a parte mental e nós temos a nossa parte espiritual. Muito bem, dá para fazer em rápidas pinceladas, incluindo aqui o nosso sonoplasta aqui, alguma demonstração de hipnose ou não? Não seria plausível? Eu acredito que não, porque nós trabalhamos no campo clínico, né? Onde a pessoa preenche uma ficha clínica, onde nós fazemos um estudo antes, preparamos, elaboramos a sessão, né, para depois a gente passar. Se eu me predispusesse a fazer alguma demonstração... Isso funciona mais também a nível de exibição na televisão, né? Na televisão. Então, tudo isso que eu estou falando viria por água abaixo se eu fizesse alguma demonstração rápida de show, né? Mas eu posso até combinar com o Romilson, né? Já saiu para um compromisso. Sabe por quê, professor? Porque trazer pacientes aqui para o paciente falar: olha, eu era desse jeito, fiquei desse jeito. Porque eu sempre gosto de deixar o nosso ouvinte participando de alguma maneira, mentalmente, do que nós estamos conversando aqui. E é lógico que eu fiz essa pergunta para o senhor, porque nós estamos mostrando pelo Facebook aqui, alguém pode ver também, né? Mas eu acredito, também concordando com o senhor, que isso funciona mais a nível de televisão, porque as pessoas podem ver as perguntas que o senhor vai fazer para o eventual possível paciente, né, o que ele vai responder. Toda semana nós temos um aluno fazendo entrevista aqui ou ali, eu até peço para eles: não faça show, né? Leva pacientes para mostrar casos, vamos aproveitar a mídia, né, o recurso para informar realmente, isso que é o meio maior. Entrar dentro da mente, a hipnose nada mais é do que um relaxamento profundo, onde a gente tira o crítico do racional. E outra coisa também, pode ser não, cada caso é um caso nesse caso. Com certeza, com certeza. Mas de qualquer maneira, conforme o senhor mesmo disse, na internet hoje, através do site e no YouTube, o senhor tem diversos cases demonstrativos das suas palestras, e eu tenho certeza que nesse nosso bate-papo aqui colocou no mínimo uma pulguinha atrás da orelha de muita gente que está passando por problemas semelhantes. Sim, e não é incomum. É como eu disse para você aqui no intervalo, nós estamos aqui para trazer uma luz no final do túnel para as pessoas. Muitas vezes a pessoa acha que não tem mais solução, vai para o médico fala assim: olha, já fizemos o que tinha que fazer. Tá? Esgotou nossos recursos. Aquela história antiga, né? Não esgotou, não. O paciente estava desenganado, de repente a fé fez milagres. Olha, nós pegamos tantos casos, por exemplo, pacientes terminais, né? E conseguimos resgatar. Então, casos que eu mesmo tratei, estão aí com a sobrevida de 5 anos, 10 anos, e com saúde física, mental e espiritual. E isso que eu acho que é importante, as pessoas saberem que existe a saúde física, mental e espiritual. É o tratamento completo.
Então a hipnologia ela vem preencher uma aresta, trazer luz no final do túnel. E não existe nenhum efeito colateral em tudo que a gente faz. Isso que é importante. Você não toma medicamento nenhum, você é simplesmente um processo de relaxamento onde se permite entrar dentro da mente e trabalhar todos os conteúdos dos registros de memória. E a partir daí, por isso que é da ficha clínica, né? A pessoa coloca na ficha como é que ela se vê depois do tratamento, o que ela espera da sessão, como as pessoas do meio haveriam. Porque às vezes a pessoa está tão enraizada nos problemas que as pessoas do meio, o comportamento vai mudar tanto, como é que vai ser a reação? Né? Não pode haver pressão psicológica, porque senão pode haver recaída. Mas o importante é saber que existe solução para muitos desses problemas, para muitas dores emocionais, né? E até dores físicas, né? Porque a gente trabalha também analgesia, anestesia. Com certeza, anestesia inclusive, né? Anestesia, você falou? Anestesia. Sim, anestesia. Anestesia é uma técnica. Bloqueia os neurotransmissores, né, do cérebro para a região onde está sendo passado o bisturi. Pois é. Bom, é um assunto enriquecedor, profundo, para mais de mês, é um estudo profundo. Afinal de contas, o professor que aqui está vem desenvolvendo esse trabalho desde os anos 70. Né? Sim, sim. Agradeço. É uma vida de dedicação. Eu que agradeço o espaço. Né? Já vamos encerrar aqui? Então, professor, eu só quero mais uma vez falar aqui o endereço do site, sempre também o telefone. O site é o www.institutohipnologia.com.br www.institutohipnologia.com.br. O telefone do Romilson Misael, que é aqui de Uberaba, é o 98853-0643. 98853-0643. Mais uma vez, mas fica à vontade se você lá no deixar site, suas palavras. quiser entrar em contato com o Instituto, pedir referências ou tirar qualquer dúvida, né? Ou através de e-mail, através do WhatsApp, através do Facebook também. Nós estamos à disposição lá no site, no rodapé do site tem todos os links, as coordenadas. O Facebook também, né? O Facebook temos barra o quê? Tem o meu, né, particular, Luiz Underline Cruzeira, né? Nós temos Underline Cruzeira. Tem formação em hipnologia também. Ok. Bom, tá tudo no site. Eu quero agradecer ao professor Luiz Carlos Cruzeira pela presença. Ele é hipnólogo de passagem por Uberaba. Nos prestigiou aqui com a sua presença, abrindo um pouquinho naquela nossa sessão de musculação para o cérebro, o nosso programa A Tarde é Nossa. Né? Lembrando sempre que as críticas vêm justamente, professor, da falta de conhecimento. Então, as pessoas devem mergulhar no conhecimento para, em caso de ficarem criticando, poderem ir lá estudar e aprender um pouquinho mais. Não é isso? Musculação do cérebro é muito bom. Agradecendo a jornalista que está aqui. Não é jornalista? Assessora do Roberto. Né? Obrigado pela sua presença também. O rapaz, o Wanderson, que é seu secretário. E passando por Uberaba, volte mais uma vez aqui, ok? Ô, gente, olha a hora, 3h31. Eu vou para o intervalo comercial e volto mais uma vez com você depois do break, para a continuação do nosso A Tarde é Nossa. Muito boa tarde, 2h43, 2h43, já não demorou nada, já estamos de volta, quase às barras das 3 horas da tarde, quase 3 horas da tarde, bom café da tarde para você, que nessa terça-feira, no meio de tantas outras audiências, resolveu nos prestigiar com a sua aqui na JM, a voz do Jornal da Manhã. Nós estamos recebendo hoje aqui o professor Luiz Carlos Cruzeira, que é conclamado o pai da hipnose clínica condicionativa, com técnicas de condicionamentos mentais aplicados à hipnose. Gostaria que você explicasse isso daí, porque são formas novas de terapia e às vezes as pessoas, né, professor, têm um pouco de dificuldade de conceber para a mente, de realizar isso na cabeça. É verdade. Na realidade, quando nós tratamos de mente humana, existem 3 linhas básicas, né, os métodos clássicos, que são de 1723, os métodos ericksonianos, que são de 1927, e os condicionamentos que vem, a hipnose condicionativa, ela vem de 1983, quando eu comecei a base das minhas experiências, primeiramente na educação, depois a nível de saúde, etc.
Os conceitos são o seguinte, né? Se você tem um registro de memória traumática, a pessoa bateu um carro, sofreu um acidente, ficou com medo de dirigir, não quer dirigir mais. Certo. Se você for tratar essa pessoa com o método clássico, ela vai lá, regride a memória até o dia do acidente, faz ela sofrer o acidente de novo, só para tomar consciência que sofreu um acidente. Então ela chora, tem catarse, põe tudo para fora, aquilo que ela reprimiu naquele momento do trauma. Só que o trauma ele não é tratado, a emoção ainda permanece associada ao registro. Depois, nos métodos ericksonianos, esse mesmo caso, o acidente nem é citado no processo terapêutico. A pessoa é colocada assim, metaforicamente dentro de um carro e faz a pessoa circular na cidade, nas estradas, com tranquilidade, segurança. Só que a mente trabalha por associação e de repente ela vai associar novamente com alguma coisa e volta, né, tem a recaída. E na condicionativa, ela traz uma vivência completamente diferente no processo terapêutico. Nós vamos ao registro de memória lá no momento do acidente e removemos toda a carga emocional que foi retida na mente, tudo aquilo que os olhos da pessoa captou, os ouvidos captaram, o tato sentiu, e nós removemos essa carga emocional, tratamos efetivamente o registro, ele fica limpo. A experiência permanece, mas já sem emoção nenhuma. Quando a mente vai associar esse registro, não acha mais a emoção e a fisiologia não sofre mais. Implantamos alguns condicionamentos para que, através de gatilhos que são disparados, o comportamento seja, então, de a pessoa ter ânimo, vontade, disposição, segurança para voltar a conduzir o veículo. E pronto, né? Depressão, por exemplo. No estado depressivo, a pessoa ela tem N traumas, né? Registro de memória de infância, adolescência, vida adulta, que não foram tratados. Eu comparo um novelo de lã, né? Imagina um novelo de lã, todo mundo sabe que é um novelo de lã, cada trauma um nozinho, né? E conforme você vai passando os dias, essa lã vai enrolando no novelo, só que você não tratou aquele nozinho que ficou lá no novelo, né? Passado anos, como é que vai ficar aqui cada vez pior, né? Cada vez vai pior. ficar cheio de calombos, né? Então é isso que acontece, as pessoas estão totalmente transtornadas por causa desses registros que não são tratados. Essa criminalidade, desculpe cortado, que nós temos aí no Brasil cada vez maior, né? Esse nível de insegurança das pessoas causado por essa criminalidade, esses criminosos, né, que estão aí, não só dentro dos presídios, como a gente viu nas imagens do Espírito Santo, a gente percebe que não são os caras lá do presídio do Rio Grande do Norte que são bandidos. Sim. Tem bandido solto aí e de todo tipo. Bom, as nossas pesquisas científicas nesse campo da criminalidade, que nós trabalhamos na criminalística também com a hipnose, tem demonstrado assim, olha, com a teoria da concepção, com o advento da teoria da concepção agora em 2013, eu posso assegurar para você que todos os criminosos, todas as pessoas que têm comportamento violento, todos os usuários de droga, a base, a causa está na concepção deles. Porque as pessoas que são concebidas de uma vibração positiva pai e uma vibração positiva da mãe, o sistema operacional dessa pessoa, a mente dela, ela nunca vai para as drogas, ela nunca vai se perder. Então você consegue determinar o comportamento de uma pessoa, você consegue diferenciar o comportamento. Então é tudo sintoma, a criminalidade é sintoma, a droga é sintoma. Eu acho que os especialistas dentro dessa área, hoje eu dou aula para juízes de direito, para promotores públicos, responsáveis por presídios, né? Nós temos aí uma promotora pública agora de Belo Horizonte, que veio fazer o curso conosco, que cuida de 13 presídios da região metropolitana de Belo Horizonte, e estamos para implantar nesses 13 presídios a hipnose, né, não só para resgatar a mente dos criminosos, mas para que eles enxerguem realmente a causa, o que levou eles, que ninguém quer ir para a violência. Se você conversa com um usuário de droga, ele quer se libertar das drogas, ele usa como fuga e para punir alguém. Então, quando ele entende que ele é só um sintoma, que a causa são os pais, ele já começa a ceder para o processo terapêutico. Ele cedendo, liberando o arbítrio dele para a gente poder fazer o tratamento, aí nós conseguimos um sucesso muito rápido. É que nem o caso, por exemplo, para mudar, não. É que nem o caso, por exemplo, do estuprador, que geralmente, em alguns casos, ele foi estuprado quando era... 100%. 100% foi abusado sexualmente na infância. Tá? Esses travestis que andam na rua, todos foram abusados pelos pais. Então eles estão ali para punir os pais.
Então, se você... o que a hipnose traz hoje para o campo da psicologia, da psicanálise, são ferramentas importantes para esses profissionais da saúde entender um pouco melhor o comportamento, porque essas ideias, essas filosofias, esses conceitos não são ainda ensinados nas universidades brasileiras e nem em uma universidade do mundo. O Instituto Brasileiro de Hipnologia, eu surgi minha vida inteira de dedicação a estudar a mente humana e entender realmente as deformidades e as ferramentas para tratar. Porque não é só falar, né? Agora a Sociedade Psiquiátrica Mundial se reuniu e descobriram mais de 1000 novas doenças, catalogaram mais de 1000 novas doenças por causa da internet. Doenças causadas no cérebro, é isso? Sim, que a própria internet, né, a fuga, muita gente usa a internet como fuga. Né? Muro das lamentações. E hoje todo mundo está conectado nessa rede mundial. Todo mundo só falando a verdade. Se fosse, né? Muito bem, vamos ver quem está na linha para falar com a gente. Alô, boa tarde. Alô, boa tarde. Quem fala e que bairro, por favor? Cristiano. Cristiano, bairro Abadia. Cristiano, bairro Abadia. Pois não, Cristiano? Boa tarde, doutor. Eu queria fazer uma pergunta. Pois não. Também relacionado um pouco também o rádio seu está um pouquinho, o volume está um pouquinho alto. Dá uma baixadinha. Pode ver que está. 2h51 agora, 2h51. Agora Melhorou. Pois não, Cristiano? Doutor, é o seguinte, quando eu era mais novo, lá na minha adolescência, eu tive um trauma, mas assim, até queria é na área esportiva, eu não sei se abrange um pouco dos conhecimentos do senhor. Pode acontecer, por exemplo, aconteceu comigo, na adolescência ter muita cobrança para se dar bem no esporte e tal, e aquela cobrança acabar atrapalhando o desempenho e a pessoa acabar levando isso pro resto da vida, assim, dela ter tido um fracasso assim, numa competição esportiva, mais pela cobrança, aquela pressão de conseguir o resultado, de conseguir, e depois acabar isso atrapalhando eu estou falando isso um exemplo que pode ter acontecido comigo, sabe? Porque quando eu era mais novo não tinha tanto recurso igual tem hoje, então é como se eu tivesse me trancado um pouco, achando que eu não conseguiria, que eu não tenho sucesso, não consigo, tal. E isso tem alguma relação? Tem sim, Cristiano. A pressão psicológica, quando ela vem, seja de qualquer meio, até a própria pressão interna, você se cobrar, tá? Tudo isso gera bloqueios, tá? O bloqueio, ele vai fazer com que você tenha na hora da execução uma elevação da sua ansiedade, do seu nível de ansiedade, e aí você, em vez de desenvolver bem, desempenhar bem, você acaba fazendo ao contrário. Nós trabalhamos atletas de todos os níveis também, a hipnose ela entra na área desportiva. E outro dia, só para citar como exemplo, até nós temos no nosso site na internet um depoimento do Márcio Saldanha. Ele chegou para mim e disse: professor, eu sou lutador de jiu-jitsu, mas eu nunca ganhei uma medalha, eu entro em competições e não consigo ganhar nada, tem como você me ajudar? Então a gente tira os bloqueios, né, faz um tratamento, limpa, higieniza a mente desses bloqueios, dessas pressões que você conhece bem. E a partir daí nós criamos os condicionamentos para aumentar a força física, desempenho, reflexo, velocidade, rapidez, etc. Proporcional justamente para ser disparado exatamente no momento de uma competição de treinos. Bom, ele saiu da sessão, foi uma sessão só, ele foi se inscrever numa competição, já pegou em primeiro lugar. Ficou feliz da vida. Foi numa segunda competição, primeiro lugar. Terceira competição, aí foi sempre primeiro, segundo, terceiro. Chegou a campeão brasileiro de jiu-jitsu, campeão sul-americano de jiu-jitsu e campeão mundial de jiu-jitsu. Deu depoimento dele no nosso site. Estava com a mente liberada. Ele se permite, né? A única questão que nós exigimos para tratar a mente de uma pessoa é ela querer resolver o problema. Então, se você, Cristiano, quiser resolver o seu problema... Entra no site. Sim, nós temos lá um catálogo de hipnólogos, você tem uma série de artigos, tem N... Tem inclusive aqui em Uberaba, Cristiano, tem aqui representando o professor Luiz Carlos, tem o Romilson Misael, né, que deve estar catalogado no www.institutohipnologia.com.br. Não é isso, Maurício? Então, procura lá, hipnólogos, né, você que está nos assistindo também pelo Facebook nesse momento, nós temos esse catálogo de hipnólogos, que é a única instituição no mundo que tem esse catálogo indicando os alunos, né, para receber os pacientes, fazer os tratamentos. E nós do Instituto, nós damos assessoria a todos, são mais de 7.000 pessoas que eu já formei,
São mais de 500 7 cursos mil realizados, né? São milhares de clínicas espalhadas por todo o país e vários outros Tem países. vídeos seus no YouTube? Tem milhares. Então né? é De só procurar, depoimentos. na página tem link para os Tem vídeos. link, tem uma sala de vídeos imensa lá. Vou até repetir aqui o endereço, porque as pessoas estão doentes realmente. Inclusive, professor, eu fico pensando assim, ele falou na questão esportiva, fico pensando na quantidade, né, de Neymars frustrados que as mães e pais estão fabricando pelo Brasil afora, porque querem que o cara vire um Neymar, ou melhor. E o filho embora se esforce ao máximo, não dá conta. Porque não está nele. Você está entendendo? É que nem se querer que todo cantor seja o Roberto Carlos. Ô Clésio, só uma brecha importante. Pois não. As pessoas vão fazer faculdade, vão para a universidade, vão de qualquer jeito. Escolhe uma área lá e vai, sem um feeling, de sentir dentro dele se é aquilo que ele quer realmente, né? Isso. Você vê, por exemplo, você está aqui numa emissora de rádio, você sempre gostou de rádio, desde criança com certeza, que você não estaria sentado aqui. E você é feliz por aquilo que você faz. Eu sou feliz por aquilo que eu faço. Eu sou apenas um semeador de ferramentas. Eu confesso para você, e confesso também para os ouvintes, que a maioria das ferramentas da hipnose condicionativa elas foram canalizadas da espiritualidade em momentos específicos da minha vida, em situações reais, com pacientes terminais, e vinham as ferramentas, aplicava-se e via-se resultados fantásticos, maravilhosos, certo. E a partir daí eu tinha um arsenal de casos já resolvidos. Eu tinha, minha ordem lá de cima era semeie, plante. Algumas sementes germinam, outras não germinam, mas o importante é saber falar para as pessoas, existe solução. As pessoas não veem solução para os seus problemas. Quantas pessoas estão transtornadas? Eu vejo, por exemplo, a quantidade de insônia aumentando, principalmente com essa crise que o país está vivendo. A insônia é complicado. Se a pessoa fica uma semana, um mês com insônia, isso já gera N problemas comportamentais, né? As pessoas ficam perturbadas, porque o sono fisiológico ele é importante, dormir 8 horas de sono por dia, que é o momento do nosso dia, das 24 horas, para a mente poder processar tudo aquilo que os 5 sentidos de percepção captaram durante o dia. Não só de forma consciente, mas as milhões de informações que entraram também de forma subliminar. Então a mente organiza tudo isso durante o sono fisiológico. Se a pessoa ficar insônia um dia, insônia 2, insônia uma semana, ela vai ficar, com certeza, gerando doenças. Voltando a falar da criminalidade, né? E dessa criminalidade, da situação econômica, isso tem gerado essa pleiade de circunstâncias, de situações na cabeça do coletivo, né? Então as pessoas estão buscando todo tipo de tratamento, seja ele medicina normal, porque elas estão sentindo isso internamente. Essas doenças psicossomáticas estão se apresentando. Tanto é que a medicina agora lançou a medicina psicossomática. Pois é. Justa porque entendeu que 90% dos problemas do ser humano são somáticos. Tirando fungos, vírus, bactérias, genéticas, acidentais, as abusivas, contração e de somatização. Né? E se for psicossomático, deveria a psicologia resolver, mas só que a psicologia até se movimentar, se mobilizar, Conselho Federal, etc. e tal, as universidades não se mobilizam. Então a medicina está pegando uma fatia que seria da psicologia, para a psicologia tratar das questões comportamentais. E aí está virando tudo uma balaio de gato. O síndrome do pânico. Viu o meu amigo René França Batista aqui no Facebook? Ele disse que sofreu síndrome do pânico enquanto era caminhoneiro. Imagina um cara dirigindo na Anhanguera com síndrome do pânico sozinho na cabine. Risco grande, não só para ele, mas para as pessoas que estão transitando também ao mesmo tempo ao lado dele. E surge de repente, né, professor? Sim, a síndrome do pânico é aquele start, né? Dá um estalo e a pessoa entra no processo de pânico. São registros que as pessoas carregam dentro da memória que tem que ser tratado, remover a carga emocional para a mente não mais associar. E tem como tratar a síndrome do pânico? Rapidinho, às vezes 1 ou 2 sessões já resolve. Já resolve o pânico? Ô, louco. Depressão, 1 ou 2 sessões também. Tem gente que fica tratando com medicamento aí, pesado, sentindo sintomas aleatórios. Aquelas pessoas que já na primeira sessão se entregam ao relaxamento, se permitem, né, querem resolver o problema e se entregam, a ansiedade consegue baixar bastante, e a gente acessar os conteúdos do inconsciente profundo,
as causas são eliminadas numa sessão. Então, a pessoa tem a qualidade de vida, né? A pessoa, quando sai da sessão, ela vê de forma diferente, tudo mais claro, respira de forma diferente, a paz de espírito que a pessoa tem, né? Porque, queira ou não, afeta a parte espiritual também. Então ela sente aquela paz, aquela leveza, né? O sono passa a ser regular e tranquilo. Todos esses registros de memória que as pessoas têm que são perturbadores. Muito bem. Bom, nós vamos voltar ainda mais um bloco com o senhor aqui. Nós estamos recebendo hoje o professor Luiz Carlos Crozera, que é professor de hipnologia, e está presente aqui. Nós vamos falar depois do intervalo sobre o projeto do qual o senhor está falando nessa sua vinda de Goiânia, passando por Uberaba, né? E como é que funcionam esses cursos, como é que funcionam essas suas palestras, enfim. Já depois do intervalo, participe comigo, 33317999, WhatsApp 997777900 ou pelo facebook.com/Clésio Norato. Voltamos já. O professor Luiz Carlos está aqui com a gente, Luiz Carlos Crozera, que é, digamos assim, o idealizador, né, dessa hipnose condicionativa, que é a técnica que o senhor falou que é uma das poucas que existe no mundo ligadas à hipnose. São 3 linhas, né? Então, são 3 conceitos. 2 já estudam, né, nos bancos acadêmicos, são os métodos clássicos ericksonianos. Agora o condicionativo é agora recente, né, de 1983 para cá. Está tudo patenteado no mundo inteiro, um trabalho danado, mas a gente conseguiu. E daqui, sei lá, daqui uns 100 anos vai para o banco acadêmico também. Com certeza. Nós aqui do terceiro mundo, né, outro dia uma psicóloga da França escreveu para mim: o que você do terceiro mundo tem para oferecer para nós do primeiro? Ah, que legal, hein? Né? Humildade, toda a prova. Toda a prova. Isso calou dentro da alma da gente, né? Isso fez levantar mais, né? E por isso que a gente está aqui para falar. Vamos responder a Maria? Vamos responder a Maria. Vamos responder para Maria. Maria, esquizofrenia, bipolaridade, tá? Isso aí tem tudo causa espiritual. Esse tratamento é feito apenas lá na nossa sede, em Jaú, no Instituto Brasileiro de Hipnologia, na Santa Terezinha 221. Os casos que são, assim, na questão espiritual, são realizados lá. As clínicas que a gente tem espalhadas aí por todo o Brasil ainda não estão qualificadas para atender e tratar esse tipo de problema. E é um tratamento até rápido, tá? Uma vez que a gente consiga eliminar essas questões espirituais, muitas vezes por obsessores até vindos de vidas passadas, se for uma esquizofrenia crônica desde sempre, né? Tudo que é desde sempre tem conexão lá para trás, tá? A hipnologia, professor, acredita em espiritualismo, reencarnação? Quais são as mãos que se dão nesse assunto? Eu convido a você, o Clésio, e também com certeza eu vou entrar no site porque eu sou curioso. Ler sobre a teoria da concepção. Isso muda todo um conceito, tá? Nós trazemos dentro de nós, na profundeza do nosso inconsciente, registros de memória, onde você consegue ver e sentir os pais mantendo a relação sexual íntima que gerou você. E como eles estavam, a frequência vibracional de ambos, como eles estavam naquele momento do ato sexual. Além das questões genéticas, nesse momento nós descobrimos também que conseguimos bloquear cargas genéticas, né? Ou seja, transmitidas através do DNA de pais para filhos. A gente consegue trabalhar as questões genéticas hereditárias também. E os resultados que a gente tem visto são verdadeiros milagres. Mas é tudo técnica, tudo ciência. Então nós, através da teoria da concepção, como é que você tem essa imagem mental dos seus pais? Inclusive agora, nesse final de semana em Goiânia, um aluno viu o quarto onde ele foi concebido. Tinha uma imagem de um santo na parede e tal. Aí foi perguntar para a mãe: mãe, né, eu fui concebido naquele quarto, né? Tinha aquela imagem, que hoje já não existe mais. A mãe confirmou que tinha. Então é a prova que faltava, inclusive para completar a própria Bíblia, tá? Que a encarnação ela existe, que nossa parte espiritual já existia muito antes da nossa vida biológica.
E o nível mental é para receber todas as informações dessa existência, e tudo isso vai para os registros acásticos que nós temos gravados dentro de nós, como se fosse memória de computador, é a mesma coisa. Tá? Então nós temos a vida biológica, né, que é a fisiologia, nós temos a parte mental e nós temos a nossa parte espiritual. Muito bem, dá para fazer em rápidas pinceladas, incluindo aqui o nosso sonoplasta aqui, alguma demonstração de hipnose ou não? Não seria plausível? Eu acredito que não, porque nós trabalhamos no campo clínico, né? Onde a pessoa preenche uma ficha clínica, onde nós fazemos um estudo antes, elaboramos a sessão, né, para depois a gente passar. Se eu me predispusesse a fazer alguma demonstração... Isso funciona mais também a nível de exibição na televisão, né? Na televisão. Então, tudo isso que eu estou falando viria por água abaixo se eu fizesse alguma demonstração rápida de show, né? Mas eu posso até combinar com o Romilson, né? Já saiu para um compromisso. Sabe por quê, professor? Porque trazer pacientes aqui para o paciente falar, olha, eu era desse jeito, fiquei desse jeito. Porque eu sempre gosto de deixar o nosso ouvinte participando de alguma maneira, mentalmente, do que nós estamos conversando aqui. E é lógico que eu fiz essa pergunta para o senhor, porque nós estamos mostrando pelo Facebook aqui, alguém pode ver também, né? Mas eu acredito, também concordando com o senhor, que isso funciona mais a nível de televisão, porque as pessoas podem ver as perguntas que o senhor vai fazer para o eventual possível paciente, o que ele vai responder. Toda semana nós temos um aluno fazendo entrevista aqui ou ali, eu até peço para eles, não faça show, né? Leva pacientes para mostrar casos, vamos aproveitar a mídia, né, o recurso para informar realmente, isso que é o meio maior. Entra dentro da mente, a hipnose nada mais é do que um relaxamento profundo, onde a gente tira o crítico do racional. E outra coisa também, pode ser não, todo caso, cada caso é um caso nesse caso. Com certeza, com certeza. Mas de qualquer maneira, conforme o senhor mesmo disse, na internet hoje, através do site e no YouTube, o senhor tem diversos cases demonstrativos das suas palestras, e eu tenho certeza que nesse nosso bate-papo aqui colocou no mínimo uma pulguinha atrás da orelha de muita gente que está passando por problemas semelhantes. Sim, e não é incomum. É como eu disse para você aqui no intervalo, nós estamos aqui para trazer uma luz no final do túnel para as pessoas. Muitas vezes a pessoa acha que não tem mais solução, vai para o médico fala assim, olha, já fizemos o que tinha que fazer. Esgotou nossos recursos. Aquela história antiga, né? Não esgotou, não. Eu acho o paciente estava desenganado, de repente a fé fez milagres. Olha, nós pegamos tantos casos, por exemplo, pacientes terminais, né? E conseguimos resgatar. Então, casos que eu mesmo tratei, estão aí com a sobrevida de 5 anos, 10 anos, e com saúde física, mental e espiritual. E isso que eu acho que é importante, as pessoas saberem que existe a saúde física, mental e espiritual. É o tratamento completo. Então a hipnologia ela vem preencher uma aresta, trazer luz no final do túnel. E não existe nenhum efeito colateral em tudo que a gente faz. Isso que é importante. Você não toma medicamento nenhum, você é simplesmente um processo de relaxamento onde se permite entrar dentro da mente e trabalhar todos os conteúdos dos registros de memória. E a partir daí, por isso que é da ficha clínica, né? A pessoa coloca na ficha como é que ela se vê depois do tratamento, o que ela espera da sessão, como as pessoas do meio haveriam. Porque às vezes a pessoa está tão enraizada nos problemas que as pessoas do meio, o comportamento vai mudar tanto, como é que vai ser a reação? Né? Não pode haver pressão psicológica, porque senão pode haver recaída. Mas o importante é saber que existe solução para muitos desses problemas, para muitas dores emocionais. E até dores físicas, né? Porque a gente trabalha também analgesia, anestesia. Com certeza. Anestesia, inclusive, né? Anestesia, você falou? Anestesia. Anestesia. Anestesia é uma técnica. Bloqueia os neurotransmissores, né, do cérebro para a região onde está sendo passado o bisturi. Pois é. Bom, é um assunto enriquecedor, profundo, para mais de mês, um estudo profundo. Afinal de contas, o professor que aqui está vem desenvolvendo esse trabalho desde os anos 70. Né? Sim, sim. Agradeço. É uma vida de dedicação. Eu que agradeço o espaço, né? Já vamos encerrar aqui? Então, professor, eu só quero mais uma vez falar aqui o endereço do site, sempre também o telefone. O site é o www.institutohipnologia.com.br www.institutohipnologia.com.br
o telefone do Romilson Misael, que é aqui de Uberaba, é o 98853-0643. 98853-0643. Mais uma vez, mas fica à vontade se você lá no deixar site, suas quem palavras. quiser entrar em contato com o Instituto, pedir referências ou tirar qualquer dúvida, né? Ou através de e-mail, através do WhatsApp, através do Facebook também. Nós estamos à disposição lá no site, no rodapé do site tem todos os links, as coordenadas. É o Facebook também, né? O Facebook temos barra Facebook. o quê? Tem o meu, particular, Luiz Underline Cruzeira, né? Nós temos Underline Cruzeira. tem formação em hipnologia também. Ok. Bom, tá tudo no site. Eu quero agradecer ao professor Luiz Carlos Cruzeira pela presença. Ele é hipnólogo de passagem por Uberaba, nos prestigiou aqui com a sua presença, abrindo um pouquinho naquela nossa sessão de musculação para o cérebro, o nosso programa A Tarde é Nossa, né? Lembrando sempre que as críticas vêm justamente, professor, da falta de conhecimento. Então, as pessoas devem mergulhar no conhecimento para, em caso de ficarem criticando, poderem ir lá estudar e aprender um pouquinho mais. Não é isso? Musculação do cérebro é muito bom. Agradecendo a jornalista que está aqui. Não é jornalista? Assessora do Roberto. Né? Obrigado pela sua presença também. O rapaz, o Wanderson, que é seu secretário. E passando por Uberaba, volte mais uma vez aqui. Ok?